Meu pai me abandonou quando eu era criança, me enganou quando eu era adulto, me perseguiu quando foi preso, ameaçou minha mãe, mentiu para o tribunal e agora ele quer ir ao meu casamento. Eu tinha 7 anos quando meus pais começaram a brigar o tempo todo, portas batendo, vidros quebrando, gritos constantes. Mas, 2 anos depois, quando finalmente se separaram, eu, com apenas 9 anos, ainda não conseguia entender o motivo. Com o tempo, comecei a acreditar que o divórcio era culpa minha. Queria poder dizer que superei esse pensamento, mas não foi o que aconteceu. Cada vez que eu via minha mãe chorando sozinha à noite, achava que era por minha causa. Quando a ouvia no telefone dizendo que estava triste, pensava que era por minha causa também. Então, fiz o que qualquer criança de 9 anos faria, tentei reconquistar meu pai. Lembro de me sentar toda sexta-feira na porta da frente, agarrado à minha mochila como quem segura um bote numa enchente, pequena demais para lutar contra a correnteza, mas esperançosa demais para soltá-la. Nos primeiros meses, ele chegava pontualmente. Contava para ele sobre cada nota alta que tirava e sobre as comidas deliciosas que minha mãe fazia. Esperava que isso fizesse voltar para ela, mas ele só sorria fraco e mudava de assunto. Mesmo assim, insistia até ele desistir. Primeiro, atrasava 1 hora. Depois, 2. Até que, um dia, simplesmente não apareceu. Naquela noite, dormi no chão gelado ao lado da porta. Acordei chorando, perguntando para minha mãe por que meu pai me odiava. Ela me abraçou e disse que talvez ele estivesse doente ou algo assim. Aquilo bastou, por um tempo. Até mais tarde naquele dia. Ouvi minha mãe no telefone. Como você pôde deixar nosso filho esperando enquanto se divertia com aquela loira da praia? Ele dormiu no chão esperando por você. Corri até ela, implorando para desligar e dizendo que sentia muito. Ela desligou na hora, me pegou no colo e me levou até o sofá. Me olhou nos olhos e disse que nada daquilo era minha culpa. Era para ser um momento de conforto, mas não foi, porque eu ainda queria reconquistar meu pai. No fim de semana seguinte, esperei de novo. Ele chegou na hora, e eu estava pronto com meu plano, um desenho nosso no bolso direito e uma foto do casamento deles no esquerdo. Mas, quando chegamos à casa dele, encontrei sentada lá a mulher loira de quem minha mãe falava. Eu a reconheci, era assistente dele anos atrás. Acenei e perguntei timidamente se ela estava substituindo a mamãe. Ela zombou, revirou os olhos, e meu pai apenas pediu silêncio. E então, um menino da minha idade apareceu correndo. Oi, disse ele, tentando me abraçar. Me afastei. Era o filho dela, que meu pai agora ajudava a criar. Corri para o quarto, bati a porta com força e chorei tanto que meus ouvidos zumbiam. Depois de algumas horas, minha mãe foi me buscar. Nunca mais quis ver meu pai. Não por raiva da traição, mas pela dor de sentir que o havia decepcionado. Parei de esperar na porta. Minha mãe reconstruiu nossa vida sozinha, e conseguimos vencer. Fui para a faculdade e me tornei advogado. Mesmo ganhando $100.000 por ano, sentia falta de algo, a aprovação do meu pai, algo que nunca tive. Era um vazio que nada preenchia. Então, resolvi tentar de novo. Liguei e o convidei para passar o dia de ação de graças comigo. Ele respondeu só uma semana depois, quando mencionei meu endereço em uma área nobre da cidade. Isso já devia ter me alertado, mas não notei. Senti a mesma animação infantil de antes, como se estivesse na porta esperando de novo, só que, desta vez, ele apareceria. Filho, tem algum dinheiro para mim? Foi a primeira coisa que disse ao chegar. Fiquei decepcionado, mas lhe dei uma nota de $100. Sabia que você não era egoísta como sua mãe, disse ele, com uma piscadela e um sorriso. Fingi rir, evitando brigar. Ofereci chá e comecei a falar, da escola, da faculdade, da minha namorada. Ele ficou em silêncio até ouvir sobre meu trabalho. Quanto você está ganhando? Perguntou. 100 mil, comecei a dizer, mas ele me interrompeu. Espero que não esteja dando nada disso para aquela sua mãe gananciosa. Minha família também precisa. Inclinei a cabeça, sem dizer nada. Esperava que ele percebesse o quanto aquilo era absurdo. Mas ele não percebeu. Em vez de tristeza, senti raiva. Lembrei de todas as vezes que fez minha mãe chorar, de como me fez me sentir insignificante ao começar outra família sem sequer terminar a primeira. Fiquei em silêncio, apenas o encarando. Ele me olhava como se esperasse que eu abrisse a carteira e entregasse meu dinheiro. Não vou te dar dinheiro, disse. Seu rosto mudou imediatamente. O sorriso forçado sumiu, dando lugar a algo frio e manipulador. Vamos, filho. Sou seu pai. Família ajuda família. Quase ri. Família? Agora quer falar de família? Ele percebeu o erro e tentou consertar. Disse que estava passando por dificuldades, que perderá o emprego, tinha problemas de saúde. Que Tiffany, a loira, o havia deixado e levado o filho com ela.
Estava sozinho e precisava da minha ajuda. Gostaria de dizer que fui inteligente o bastante para enxergar além das palavras. Mas uma parte de mim, aquela criança tola que ainda esperava sentada à porta, queria acreditar nele. Acabei assinando um cheque de $500. Ele prometeu que me pagaria assim que se recuperasse. Eu sabia, enquanto assinava, que nunca mais veria aquele dinheiro. E, como esperado, ele foi embora menos de 1 minuto depois que colocou o cheque no bolso. Fiquei sentado na sala me sentindo um idiota. Liguei para minha namorada, Jordan, e contei tudo. Ela apareceu logo com comida para a viagem e me ouviu desabafar. Você sabe que nunca vai ver esse dinheiro de volta, né? Ela disse. Assenti. Estávamos juntos havia 3 anos e ela conhecia bem meu histórico com meu pai. Ela sempre dizia que eu precisava de terapia para lidar com meu trauma de abandono, como ela chamava. Achei que aquele seria o fim da história. Meu pai pegou o dinheiro. Eu tive um lembrete claro de por que não tínhamos relacionamento. Vida que segue. Mas 3 dias depois, ele me ligou. Disse que precisava de um lugar para ficar por 1 ou 2 noites enquanto resolvia uns problemas. Falei que ia pensar e desliguei. Eu não queria que ele ficasse, mas me senti culpado só por pensar em dizer não. O típico de mim. Não retornei a ligação, esperando que ele entendesse a indireta. Não entendeu. Na noite seguinte, apareceu no meu prédio com uma mochila. O segurança me ligou avisando que tinha alguém me esperando. Quando desci, vi meu pai, mal cuidado, com a barba por fazer, roupas amassadas e aquele olhar desesperado nos olhos. Disse que tinha sido expulso do apartamento porque não conseguiu pagar o aluguel, e só precisava de um lugar para ficar até recuperar o depósito. Deixei que subisse. Preparei o sofá com cobertores e um travesseiro e avisei que ele poderia ficar, no máximo, 2 noites. Ele agradeceu muito e até me abraçou, algo tão incomum que eu nem lembrava da última vez que isso aconteceu. Naquela noite, não consegui dormir. Achava que o ouvia andando pelo apartamento. Em certo momento, levantei para verificar e o encontrei no meu escritório, parado no escuro. O que você está fazendo? Perguntei. Ele se assustou como se tivesse sido pego no flagra. Disse que estava procurando o banheiro, o que não fazia sentido, já que eu já tinha mostrado onde era, e ficava no sentido oposto. Levei-o de volta à sala e só saí dali depois de ver que ele realmente ficou. No dia seguinte, me arrumei para o trabalho enquanto ele ainda dormia. Tranquei a porta do escritório antes de sair. Achei que estava sendo paranoico, mas tranquei mesmo assim. Mandei mensagem para Jordan contando o que aconteceu. Como ela trabalhava mais perto de casa, se ofereceu para dar uma passada na hora do almoço e ver se estava tudo bem. Por volta do meio-dia, ela me ligou. Seu pai não está aqui. O apartamento está vazio. Fiquei aliviado, mas confuso. Talvez tenha encontrado outro lugar para ficar, arrisquei. Talvez, ela respondeu, mas soava insegura. Mas, a porta do seu escritório está aberta. Eu lembrava perfeitamente de tê-la trancado. Olha na minha mesa, pedi. Gaveta superior direita. Houve uma pausa. Está aberta. E vazia. Lá eu guardava meu talão de cheques e cerca de $200 para emergências. Tudo sumiu, junto com vários cheques em branco. Liguei imediatamente para o banco para cancelar a conta e saí do trabalho mais cedo para registrar a ocorrência. O policial que me atendeu parecia entediado. Disse que roubo entre familiares era um problema civil, a menos que eu provasse invasão. Como fui eu que o convidei a entrar, não havia muito o que fazer. Sugeriu que eu ligasse para tentar resolver diretamente com ele. Tentei. Mas o celular caía direto na caixa postal. Deixei uma mensagem, disse que sabia o que ele tinha feito e exigia a devolução dos meus pertences. Depois disso, passei o dia ligando para os cartões de crédito e ativando alertas de fraude nas minhas contas. 2 dias depois, o banco me ligou. Alguém tentou descontar um cheque de $5.000 da minha conta. O caixa desconfiou, pois a assinatura não batia e a conta já estava sinalizada. O cheque foi recusado, mas retido como prova. Fui até o banco prestar depoimento e ver as imagens de segurança. Lá estava meu pai tentando descontar o cheque que havia roubado de mim. Peguei fotos das câmeras e fui à delegacia registrar outro boletim. Desta vez, com provas, a polícia levou mais a sério. Passou uma semana sem nenhuma notícia dele. Achei que tivesse ido embora da cidade, até que recebi uma ligação de um número desconhecido. Era uma mulher chamada Bárbara, namorada atual do meu pai. Seu pai foi preso, disse. Aparentemente, a fraude contra meu banco não foi a única. Ele havia conseguido descontar cheques fraudulentos em outros bancos, usando contas de outras pessoas, inclusive da própria Bárbara. Quando a polícia o prendeu, ele tinha identidades falsas e talões de cheques roubados de pelo menos 3 pessoas. Bárbara queria saber se eu ajudaria.
Como assim? Perguntei. Com o dinheiro da fiança, respondeu, como se fosse óbvio. Ele é seu pai. Não consegui evitar, ri. Ele me roubou também, disse a ela. Ele está sozinho. Gritou, antes de me xingar e desligar. Bloqueei o número dela na hora. Dias depois, o gabinete do promotor entrou em contato. Queriam que eu testemunhasse como uma das vítimas. Aceitei na hora. Parte de mim se sentiu culpado, a mesma parte que costumava esperar sentado em frente à porta. Mas eu a deixei de lado. Ele fez as escolhas dele. A audiência preliminar foi marcada para dali a um mês. Nesse meio tempo, meu pai começou a me ligar da prisão. Recusei as primeiras ligações, mas com o tempo, a curiosidade venceu. Queria saber qual desculpa ele daria. Filho, você precisa me ajudar, disse assim que atendi. As pessoas aqui são animais. Eu não pertenço a esse lugar. Fiquei em silêncio, deixando ele se enrolar mais. Olha, eu sei que errei. Estava desesperado. Mas você está bem de vida. Pode me ajudar. O que são alguns milhares para alguém como você? Continuei em silêncio. Alô? Você tá aí? O que são alguns milhares para alguém como você? Mesmo assim, não disse nada. Alô? Você está aí? Ele perguntou. Escute, se você me ajudar a sair daqui, eu juro que te pago de volta. Dobro. Tenho algumas oportunidades de negócios planejadas que serão enormes. Como o quê? Finalmente perguntei. Ele começou a contar uma história elaborada sobre alguns investidores que conheceu e que precisavam de ajuda para transferir dinheiro de contas no exterior. Tudo o que ele precisava era de uma pequena aposta para começar. Um golpe clássico, que provavelmente teria funcionado comigo um mês atrás, porque eu queria muito acreditar que ele poderia mudar. Eu não vou te socorrer, eu disse. E estou testemunhando contra você na audiência. Ele explodiu. Começou a gritar que eu era ingrato, que ele tinha me dado a vida, que eu devia tudo a ele. Me chamou de todos os nomes possíveis. Desliguei enquanto ele ainda reclamava. As ligações continuaram chegando depois disso. Às vezes ele estava bravo. Outras, tentava me fazer sentir culpado, falando sobre o quão doente estava ou como a prisão era perigosa para um homem da idade dele. Uma vez, até fingiu estar chorando, dizendo que sempre me amou e que só cometeu alguns erros. Parei de aceitar as ligações completamente. Mudei meu número de telefone só para ter certeza. Chegou o dia da audiência. Vesti meu melhor terno e fui até o tribunal. Jordan veio comigo para dar apoio moral. Ficamos sentados no corredor esperando que me chamassem. Meu estômago estava em nós. Eu não via meu pai pessoalmente desde a noite em que ele ficou no meu apartamento. Quando finalmente me chamaram, passei por ele, sentado na mesa da defesa. De alguma forma, ele parecia menor em seu macacão laranja. Tentou me olhar nos olhos, mas mantive o olhar fixo à frente. Prestei depoimento sobre o ocorrido, como ele pediu dinheiro, ficou no meu apartamento, roubou meu talão de cheques e tentou falsificar cheques em meu nome. O promotor mostrou as imagens do banco. Foi tudo muito simples. Quando chegou a vez do advogado de defesa me interrogar, ele tentou sugerir que eu havia dado permissão ao meu pai para usar meus cheques. Desliguei isso imediatamente. Depois vieram os ataques pessoais. Não é verdade que você guarda ressentimento do seu pai desde que seus pais se divorciaram? Ele perguntou. Objeção. Relevância? Disse o promotor, antes que eu pudesse responder. Estou estabelecendo a parcialidade da testemunha, meritíssimo, argumentou o advogado de defesa. O juiz permitiu, então tive que responder. Fiquei decepcionado quando meu pai abandonou nossa família. Sim. E não é possível que este caso seja apenas mais uma maneira de você punir seu pai por ter ido embora? Respirei fundo. Este caso existe porque meu pai roubou de mim e cometeu fraude. Meus sentimentos sobre minha infância não têm nada a ver com esses fatos. O advogado de defesa tentou mais algumas perguntas, mas acabou desistindo. Quando saí do banco das testemunhas, meu pai disse, sem emitir som, por favor, me ajude, com aquele olhar patético no rosto. Passei por ele sem responder. O juiz encontrou evidências suficientes para prosseguir com o julgamento, mas este foi marcado para dali a vários meses. Meu pai teve o pedido de fiança negado, por ser considerado um risco de fuga devido ao histórico de uso de identidade falsa. Achei que esse seria o fim do meu envolvimento até o julgamento, mas uma semana depois recebi outra ligação de um número desconhecido. Dessa vez, era meu meio-irmão, filho da loira. O nome dele era Thomas, e ele tinha agora 28 anos, a minha idade. Fiquei sabendo do que aconteceu com nosso pai, ele disse. A voz dele era mais grave do que eu esperava. Não estou ligando para defendê-lo nem nada. Pensei que talvez pudéssemos nos encontrar algum dia.
No começo, fiquei desconfiado, pensando que talvez meu pai tivesse pedido para ele entrar em contato comigo. Mas Thomas parecia genuíno. Disse que também não tinha contato com nosso pai havia anos. Não, desde que sua mãe finalmente o deixou, quando Thomas tinha 16 anos. Ele fez a mesma coisa conosco, disse Thomas. Sempre pedindo dinheiro, fazendo promessas que nunca cumpria, desaparecendo por semanas a fio. Combinamos de nos encontrar para tomar um café naquele fim de semana. Foi estranho sentar em frente a alguém que se parecia vagamente comigo nos olhos e que tinha passado pelo mesmo tipo de decepção paterna. Acabamos conversando por horas, completando as lacunas das histórias um do outro. Ele costumava me dizer que você não queria mais vê-lo, disse Thomas. Que você escolheu sua mãe em vez dele e se recusou a visitá-lo. Eu bufei. Ele me dizia que estava ajudando a criar você como se fosse um sacrifício nobre que ele estivesse fazendo. Rimos de como tudo aquilo era ridículo. Thomas tinha se saído bem, apesar de tudo. Era eletricista, casado e com um bebê a caminho. Trocamos números de telefone e prometemos manter contato, e de fato mantivemos. Enquanto isso, meu pai começou a me escrever cartas da prisão, já que eu havia bloqueado suas ligações. As primeiras eu joguei fora sem abrir, mas a curiosidade acabou vencendo. As cartas dele eram todas iguais, pedindo dinheiro para a conta da cantina, reclamando das condições da prisão e prometendo me compensar se eu o ajudasse dessa vez. Então o tom mudou. A carta seguinte incluía ameaças veladas sobre o que aconteceria se eu testemunhasse contra ele no julgamento. Ele mencionou meu endereço, o local de trabalho de Jordan e até mesmo o negócio da minha mãe. Era claramente uma tentativa de intimidação. Levei a carta ao promotor, que acrescentou intimidação de testemunhas às acusações contra ele. Seu advogado de defesa o abandonou depois disso, e ele foi designado a um defensor público. À medida que a data do julgamento se aproximava, comecei a receber ligações anônimas, com respiração pesada e depois desligavam. Certa vez, alguém disse: "Sabemos onde você mora." E desligou. Instalei um sistema de segurança e garanti que Jordan nunca estivesse sozinha no meu apartamento. O promotor achava que poderia ser um dos colegas de prisão do meu pai tentando me assustar para que eu não testemunhasse. Eles se ofereceram para me hospedar em um hotel com um nome falso durante a semana do julgamento, mas recusei. Eu não ia deixar que ele me intimidasse. 2 dias antes do julgamento, Bárbara, a namorada do meu pai, apareceu no meu escritório. Fez uma encenação, dizendo que era uma cliente em perigo. Quando cheguei à sala de espera, ela começou a gritar, dizendo que eu estava destruindo a vida dela ao mandar meu pai para a prisão. A segurança a escoltou para fora, não antes de ela cuspir na minha direção e gritar que eu me arrependeria disso. Entrei com um pedido de ordem de restrição no mesmo dia. O julgamento em si foi anticlimático. Meu pai aceitou um acordo judicial no último minuto, 3 anos por fraude e tentativa de intimidação de testemunhas, com possibilidade de liberdade condicional após 18 meses. No fim, não precisei testemunhar. Achei que fosse o fim, mas meu pai conseguiu me enviar uma mensagem por meio de seu defensor público. Ele queria me ver antes que o transferissem para a prisão estadual. Contra meu melhor julgamento e o conselho explícito de Jordan, concordei em fazer uma visita. A sala de visitas era deprimente. Todas as cadeiras de concreto e plástico estavam aparafusadas ao chão. Meu pai entrou arrastando os pés, usando algemas e um macacão laranja. Ele parecia ter mais do que seus 55 anos, rosto magro, olhos fundos. "Obrigado por vir", disse ele, sentando-se à minha frente. "Eu não tinha certeza se você faria isso." "O que você quer?" perguntei. Eu não estava com humor para a conversa fiada. Ele suspirou profundamente. "Quero me desculpar. Sei que errei. Com você, com Thomas, com tudo." Eu não respondi. Já tinha ouvido seus pedidos de desculpas antes, geralmente logo antes de ele pedir alguma coisa. Tive tempo para pensar aqui, ele continuou. "Sobre todas as vezes que falhei com você como pai. Sobre o motivo pelo qual fui embora em primeiro lugar. Isso chamou minha atenção." Ele nunca havia falado sobre o motivo de sua saída. "Sua mãe e eu estávamos tendo problemas muito antes de nos separarmos", disse ele. "Mas, em vez de trabalhar neles, escolhi a saída covarde. Encontrei alguém que ainda não conhecia todos os meus defeitos. Aí acabei fazendo a mesma coisa com ela." Ele olhou para mim. "Mas a pior coisa que fiz foi fazer você pensar que a culpa era sua, de alguma forma. Nunca foi sobre você. Você foi a melhor parte da minha vida, e eu joguei isso fora porque fui muito egoísta e tive muito medo de ser o homem que você precisava que eu fosse." Senti as lágrimas ameaçarem cair, mas pisquei para conter. "Por que você está me contando isso agora?" "Porque estou enfrentando consequências reais pela primeira vez na minha vida", disse ele. E percebi que talvez nunca mais tivesse outra chance de te contar a verdade. Por um momento, quase acreditei nele.
Quase pensei que aquele poderia ser um verdadeiro ponto de virada. Então ele estragou tudo. Eu esperava que talvez você pudesse colocar algum dinheiro na minha conta da cantina, disse ele. Só o suficiente para uma comida decente e alguns confortos. O Estado não fornece muita coisa. E lá estava. Levantei-me. Espere, disse ele rapidamente. Não foi por isso que te chamei aqui. Eu realmente queria me desculpar. Não. Você queria me amolecer para eu te dar dinheiro, eu disse. O mesmo de sempre. Isso não é verdade. Protestou ele. Mas seus olhos o entregaram. Eles sempre se desviavam para a esquerda quando ele mentia. Eu percebi isso quando criança, mas tinha esquecido até esse momento. Adeus, pai, eu disse. Virei-me para sinalizar ao guarda que tinha terminado. Espere. Ele gritou atrás de mim. Eu sei onde sua mãe guarda o dinheiro para emergências. Naquele pato de cerâmica da cozinha. Poderíamos dividir se você apenas... Não ouvi o resto porque a porta se fechou atrás de mim. Eu saí daquela prisão e não olhei para trás. Naquela noite, liguei para minha mãe. Não falávamos sobre meu pai há anos, um acordo tácito entre nós. Mas agora eu precisava. Ele tentou me fazer roubar seu dinheiro de emergência, contei a ela, depois de explicar todo o resto. Ela riu. Não guardo dinheiro naquele pato desde que nos casamos. Eu sabia que ele sabia disso. Conversamos por horas naquela noite. Sobre o divórcio. Sobre quanto ela trabalhou duro para me dar uma vida boa. Sobre todas as vezes que meu pai me decepcionou e ela nem sabia. Foi catártico. Como abrir uma ferida que estava purulenta há décadas. Sabe, ela disse antes de desligarmos, eu costumava me culpar pela forma como ele te tratava. Pensei que, se eu me esforçasse mais para fazer o casamento dar certo, você não teria passado por toda aquela dor. Não foi sua culpa, eu disse automaticamente. Não, não foi, ela concordou. Assim como não foi a sua. Algumas pessoas estão simplesmente quebradas, querido, e nenhuma quantidade de amor pode consertá-las se elas não quiserem ser consertadas. Essas palavras me atingiram duramente. Todos aqueles anos que passei pensando que poderia, de alguma forma, ganhar o amor do meu pai se eu fosse bom o suficiente, bem-sucedido o suficiente, generoso o suficiente. Mas o problema nunca fui eu. Tinha sido ele o tempo todo. No dia seguinte, liguei para um terapeuta e marquei uma consulta. Jordan estava certo, eu precisava resolver alguns problemas sérios de abandono. Mas, pela primeira vez, senti que talvez pudesse realmente me curar, em vez de apenas carregar o peso da rejeição do meu pai. Thomas e eu nos encontrávamos para tomar café a cada poucas semanas. Foi estranho ter um meio-irmão depois de ser filho único por tanto tempo, mas também foi legal. Nos unimos por causa das experiências compartilhadas com nosso pai, mas também descobrimos que tínhamos outras coisas em comum, uma paixão por filmes antigos de ficção científica, o mesmo hábito estranho de organizar as gavetas de meias por cor, um talento para lembrar de trivialidades inúteis. 6 meses após a sentença do meu pai, soubemos que ele havia sido pego aplicando um pequeno golpe dentro da prisão, convencendo outros presos a lhe darem privilégios de telefone em troca de aconselhamento jurídico que ele não tinha qualificação para dar. Sua possibilidade de liberdade condicional foi revogada. Thomas e eu nos encontramos depois de ouvir a notícia. Não ficamos surpresos, mas ainda assim doeu, de alguma forma. Você acha que ele algum dia vai mudar? Thomas me perguntou enquanto tomava café. Pensei nisso por um minuto. Não. Eu finalmente disse, não acho que ele consiga. Thomas assentiu. Nem eu. Eu costumava desejar que ele mudasse, mas agora sinto pena dele. Foi exatamente isso. Em algum ponto do caminho, minha necessidade desesperada pela aprovação do meu pai se transformou em pena de um homem que nunca saberia o que significava realmente amar outra pessoa mais do que a si mesmo. Como se estivesse lendo meus pensamentos, Thomas levantou sua xícara de café em um brinde simulado. Seguindo em frente, ele disse. Bati minha xícara na dele. E segui em frente. E, pela primeira vez na minha vida, eu realmente senti que podia. O julgamento chegou e passou. Meu pai foi condenado a 5 anos, com possibilidade de liberdade condicional após 3. Pensei que seria o fim, mas a vida nunca é tão simples, principalmente quando você tem um pai manipulador que se recusa a aceitar responsabilidades. Cerca de 4 meses depois de sua sentença, recebi uma carta do capelão da prisão. Aparentemente, meu pai estava frequentando cultos regularmente e tinha encontrado Deus, ou algo assim. O capelão achava que seria benéfico para nós dois se eu fosse visitá-lo. Mostrei a carta ao meu terapeuta durante nossa sessão semanal. O que você acha? Ela perguntou, naquele jeito de terapeuta sem compromisso. Acho que é besteira, eu disse imediatamente. Ele está trabalhando em algum ângulo. Ele sempre está. Ela assentiu.
Isso é certamente possível. Mas, e se não for? Você se arrependeria de não ter dado mais uma chance a ele? Eu odiei essa pergunta. A resposta era complicada. Uma parte de mim, o adulto irracional, sabia que meu pai era uma causa perdida. Mas aquela parte idiota da criança que costumava esperar na porta com a mochila nas costas, essa parte sussurrava "e-se" no meu ouvido. Decidi ir, mas estabeleci regras. Eu não traria dinheiro. Eu não concordaria com nada durante a visita. E eu iria embora no instante em que ele começasse suas táticas habituais de manipulação. Quando chegou o dia da visita, Jordan se ofereceu para me levar. Ela esperou no carro enquanto eu entrava no sombrio prédio de concreto. Os guardas me passaram pela segurança como se eu fosse o criminoso. Fizeram-me esvaziar os bolsos, me revistaram e me conduziram até uma sala com fileiras de mesas divididas por divisórias baixas. Esperei sentado por 15 minutos antes que trouxessem meu pai. A prisão não tinha sido gentil com ele. Seu cabelo estava completamente grisalho, e ele havia emagrecido. Andava mais arrastando os pés do que caminhando. Quando me viu, seu rosto se iluminou de um jeito que eu não via desde que era criança. "Filho, você veio", disse, tentando me abraçar. Recuo. Ele não pareceu incomodado, apenas gesticulou para que eu me sentasse. "O capelão disse que você queria me ver", falei, mantendo minha voz neutra. "Sim, sim. Tenho pensado muito aqui. Muita oração também." Ele se inclinou para a frente. "Percebi o quanto te machuquei ao longo dos anos. Eu fui um pai terrível. Coloquei minhas necessidades egoístas à frente das suas." Assenti, mas não disse nada. Já tinha ouvido versões desse discurso antes. "Sei que você provavelmente não acredita em mim", ele continuou, "e eu não te culpo. Mas agora estou diferente. Encontrei minha fé, e ela está me ajudando a me tornar um homem melhor." Continuei em silêncio. "De qualquer forma, eu só queria te dizer que sinto muito. Por tudo. Por ter ido embora, por ter perdido sua infância, por tentar tirar vantagem de você quando tentamos nos reconectar. Sei que pedir desculpas não resolve nada, mas eu precisava dizer isso mesmo assim." Ele realmente parecia sincero. Senti aquele sentimento familiar e esperançoso crescendo no peito, e imediatamente o reprimi. "É só isso?" perguntei. Ele pareceu decepcionado com minha reação. "Bem, eu esperava que pudéssemos começar a conversar regularmente. Talvez você pudesse vir me visitar com mais frequência." Dei de ombros. "Talvez. Vamos ver. E tem mais uma coisa", ele disse, olhando para a esquerda. "Aquela velha história. Tenho trabalhado na biblioteca da prisão, mas o salário não é muito alto. Se você pudesse colocar um pouco de dinheiro na minha conta da cantina, só para algumas necessidades básicas." E lá estava. Levantei-me imediatamente. "Espere, por favor, não vá." Ele disse, rápido. "Esquece que eu perguntei sobre o dinheiro. Isso foi estúpido. Velhos hábitos, você sabe. Por favor, fique só mais um pouquinho." Hesitei, e então me sentei novamente. "É exatamente por isso que não posso confiar em você. Tudo sempre se resume ao que você pode obter de mim." "Você está certo", ele admitiu. "Eu não deveria ter perguntado. Estou tentando melhorar, mas às vezes erro." Ficamos em um silêncio desconfortável por alguns momentos. Então, ele perguntou sobre meu trabalho, minha namorada, minha vida em geral. Foi uma conversa superficial, mas ele pareceu genuinamente interessado. Não me interrompeu. Não tentou superar minhas histórias ou fazer tudo girar em torno dele, como costumava fazer. No final do tempo estipulado, ele me agradeceu por ter ido. "Mesmo que esta seja a última vez que te vejo, significa muito que você me deu essa chance." Assenti e fui embora sem prometer nada. Quando voltei para o carro, Jordan olhou para mim com expectativa. "Então, como foi?" ela perguntou. "Estranho", respondi. Ele se desculpou, depois pediu dinheiro, depois se desculpou por pedir dinheiro. "Clássico", disse Jordan, revirando os olhos. Mas, depois ele simplesmente falou comigo como uma pessoa normal. Fez perguntas e realmente ouviu as respostas. "Você acha que ele mudou?" Dei de ombros. "Eu não faço ideia. Não o visitei novamente por 3 meses. Pensei muito nisso, mas não conseguia decidir se valia a pena o esforço emocional." Thomas me encorajou a tentar. "Na pior das hipóteses, ele continua sendo o mesmo vigarista de sempre e você sai sabendo que tentou." Então voltei. Dessa vez, meu pai não pediu dinheiro algum. Conversamos por 1 hora inteira sobre coisas aleatórias, livros que ele estava lendo na biblioteca da prisão, um novo caso em que eu estava trabalhando, Thomas e sua família. Era quase normal. Depois disso, comecei a visitá-lo uma vez por mês.
Às vezes, ele voltava aos velhos padrões, dava dicas sutis sobre estar precisando de algo, tentava se aproveitar da minha empatia. Quando isso acontecia, eu encerrava a visita mais cedo. Com o tempo, ele pareceu entender a mensagem. Foi nessa época que minha mãe me ligou com uma notícia surpreendente. Você nunca vai adivinhar quem entrou em contato comigo, ela disse. Quem? A mãe do seu pai. Sua avó. Henderson. Fiquei chocado. Eu não via minha avó paterna desde que era criança. Meu pai havia cortado laços com os pais muitos anos antes do divórcio, por causa de uma antiga rixa familiar que eu nunca entendi. O que ela quer? Perguntei. Te conhecer, disse mamãe. Ela te encontrou pelas redes sociais. Disse que estava tentando encontrar o pai há anos, mas ele nunca contou nada. Uma semana depois, eu estava sentado em um café, esperando para conhecer uma avó de quem mal me lembrava. Quando ela entrou, a reconheci imediatamente. Ela tinha os mesmos olhos que meu pai e eu. Quase 80 anos, mas se movia com a energia de alguém muito mais jovem. Ela me abraçou forte. Olha você, ela disse, com a voz carregada de emoção. Todo adulto, e tão bonito. Enquanto tomávamos café, ela me contou por que meu pai havia cortado o contato com a família. Seu pai sempre teve problemas com honestidade, ela disse, diplomaticamente. Mesmo jovem. Aos 20 anos, pediu dinheiro ao seu avô dizendo que era para pagar a mensalidade da faculdade. Depois descobrimos que ele havia abandonado os estudos e gastado dinheiro em um carro. Quando o confrontamos, ele explodiu, nos acusou de nunca o apoiarmos, e desapareceu. A cada poucos anos, ele entrava em contato, geralmente quando precisava de alguma coisa. Depois, desaparecia novamente assim que o ajudavam. Tentamos manter um relacionamento com você e sua mãe depois do divórcio, ela me disse. Mas seu pai nos bloqueava todas as vezes. Por fim, tivemos que aceitar que ele não nos queria na vida dele. Fiquei com raiva de novo. Meu pai não só me abandonou, como também me impediu de conhecer meus avós, que realmente queriam um relacionamento comigo. Na próxima vez que o visitei na prisão, toquei no assunto imediatamente. Conheci a vovó Henderson semana passada, eu disse. O rosto dele mudou instantaneamente. O quê? Como? Ela encontrou a mamãe no Facebook. Aparentemente, eles estão me procurando há anos. Ele se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Eles são pessoas manipuladoras, sempre me julgando e nunca apoiando meus sonhos. Engraçado, não foi isso que disseram, respondi. Disseram que você pegou o dinheiro emprestado para pagar a faculdade, mas gastou tudo em um carro. Não é bem assim, ele começou, mas parou. Foi complicado, não foi? Ou você apenas mentiu para conseguir o que queria, como sempre faz? Ele olhou para a mesa. Eu era jovem e estúpido. E quanto a me impedir de vê-los? Cresci achando que não tinha família nenhuma que se importasse comigo. Achei que estava te protegendo, ele murmurou, sem me encarar. De quê? De pessoas que poderiam ter aparecido quando disseram que iriam? Que poderiam ter se importado comigo sem querer nada em troca. Ele não respondeu. Saí daquela visita cedo, irritado demais para continuar a conversa. Mas foi um ponto de virada. Comecei a passar tempo com minha avó regularmente. Por meio dela, conheci tias, tios e primos que eu nem sabia que existiam. Pessoas que me acolheram em suas vidas sem hesitar. Que me mostraram fotos do meu pai quando criança, contaram histórias sobre a infância dele, e me ajudaram a entender o homem que ele foi antes de se tornar o pai que me decepcionou. 6 meses depois, pedi Jordan em casamento. Não foi algo que planejei por muito tempo, mas soube que queria fazer isso quando percebi que minha vida com ela já era a melhor parte dos meus dias. Tínhamos falado vagamente sobre casamento antes, ideias, possibilidades, mas naquela noite, depois do jantar, com a louça ainda na pia e nós dois de pijama no sofá, achei que era o momento certo. Peguei o anel que escondi havia semanas e me virei para ela. Sem discursos ensaiados, sem grandes gestos. Só eu, ela e aquele instante de verdade. Foi perfeito. Quando começamos a planejar o casamento, surgiu a questão, convidar ou não meu pai. Ele ainda estaria na prisão na data, então seria simbólico, mas parecia importante. Conversei com Jordan, com meu terapeuta, com Thomas e até com minha mãe. Todos tinham opiniões diferentes, mas disseram a mesma coisa. A decisão é sua. Visitei meu pai e contei sobre o noivado. Ele pareceu genuinamente feliz por mim. Então respirei fundo e disse: não tenho certeza se quero você no casamento. Mesmo que seja só simbolicamente. O rosto dele caiu, mas ele assentiu. Eu entendo. Entende mesmo? Porque não é para te punir. Não se trata mais do passado. Então, do que se trata? Ele perguntou, em voz baixa. Se trata de o casamento ser sobre pessoas que apoiam o nosso relacionamento.
Que querem ver a gente feliz. E eu não sei se esse é você. Nunca tive certeza se você se importa com a minha felicidade, ou só com o que pode tirar de mim. Ele ficou quieto por um tempo. Quando finalmente falou, a voz estava diferente, mais suave. Você está certo em duvidar. Não te dei muitos motivos para acreditar que me importo com você, por você. Ele olhou nos meus olhos. Mas eu me importo. Mesmo nos meus piores momentos, mesmo quando te usava, eu amava você. Eu só me amava mais. Foi a coisa mais honesta que ele já me disse. Não vou pedir para estar no seu casamento, ele continuou. Esse dia deve ser feliz e sem complicações. Mas espero que, quando eu sair daqui, possa te provar que posso ser o tipo de pai que coloca você em primeiro lugar. Eu não soube o que dizer. Apenas assenti. O casamento foi perfeito. Celebramos no quintal da casa da minha avó, cercados por familiares de ambos os lados, com flores simples, luzes penduradas e um céu limpo que parecia abençoar tudo. Thomas foi meu padrinho. Fiquei esperando no altar com as mãos suando e o coração acelerado, até que a música começou e todos se viraram. Jordan apareceu. E por um momento, tudo ficou em silêncio dentro de mim. Ela estava linda, radiante, serena, com um sorriso que fez minhas pernas quase falharem. Minha mãe, com os olhos marejados, segurou meu braço e sussurrou algo antes de me deixar lá na frente, esperando por Jordan. E quando ela finalmente chegou até mim, tive certeza de que aquele era o começo de tudo que eu sempre quis. Meu pai enviou um cartão da prisão. Sem pedidos, sem chantagem emocional. Apenas parabéns e votos sinceros. Anexou um pequeno desenho a lápis de Jordan e eu, baseado em uma foto que Thomas lhe mostrará. Não era ruim. Não sei o que vai acontecer quando ele sair da prisão, no ano que vem. Talvez volte aos velhos padrões. Talvez desapareça da minha vida de novo. Ou talvez ele realmente tente ser o pai que deveria ter sido esse tempo todo. De qualquer forma, ficarei bem. Eu não sou mais aquele garotinho esperando na porta. Construí uma vida cheia de pessoas que aparecem quando dizem que vão aparecer. Que me amam incondicionalmente. Que colocam a minha felicidade no mesmo nível da delas. E se meu pai quiser fazer parte dessa vida, ele vai ter que merecer. Não com promessas ou desculpas, mas com ações consistentes, ao longo do tempo. A porta não está mais trancada. Mas eu também não estou ali esperando. Estou vivendo minha vida. E é isso. Gostou do vídeo? Curta e comente para mais.